Você já parou para pensar nas histórias que cercam as criaturas da noite? Há quem diga que são apenas lendas, fabricadas para assustar. Mas e se essas histórias, tão misteriosas e sombrias, carregassem uma verdade proibida que poucos ousam enfrentar? Em cada canto do Brasil, relatos inexplicáveis surgem sobre seres que desafiam a lógica e provocam calafrios. Eles estão à espreita, nas florestas, lagos e serras, prontos para se revelar quando o sol se esconde e a escuridão domina. Hoje, você vai conhecer 3 relatos arrepiantes que desafiam tudo o que sabemos sobre o desconhecido. Mas, cuidado, essas histórias não são para os fracos de coração. E se essas criaturas estiverem mais próximas do que você imagina, prenda-se à sua cadeira, porque o terror está apenas começando. A aparição na Estrada da Lua Perdida. No coração do Paraná, próximo cidade de Prudentópolis, havia uma estrada isolada que os moradores apelidaram de Estrada da Lua Perdida. Diziam que nela, as sombras ganhavam vida e que quem ousasse passar por ali após a meia-noite poderia não voltar o mesmo. João, um caminhoneiro experiente, não acreditava em superstições. Ele já havia rodado o Brasil inteiro e enfrentado tempestades, assaltos e todo tipo de desafio nas estradas. Naquela noite de junho, ele encararia mais uma viagem noturna, levando uma carga de grãos de Cascavel a Curitiba. Porém, ao entrar na Estrada da Lua Perdida, ele descobriu que algumas histórias, por mais absurdas que pareçam, carregam um fundo de verdade. A viagem começou tranquila, com o ronco constante do motor e as estrelas brilhando no céu. João cantava baixinho, acompanhando a música do rádio, quando o sinal começou a falhar. O som ficou entrecortado, e logo foi substituído por estática. Ele ajustou o dial várias vezes, mas nada adiantava. Foi quando percebeu algo estranho. A temperatura dentro da cabine havia caído drasticamente, e sua respiração formava pequenas nuvens no ar. Olhando pelo retrovisor, viu que a névoa cobria a estrada atrás dele, apagando as luzes traseiras do caminhão. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele decidiu seguir em frente, acreditando que era apenas uma mudança repentina no clima. Ao avançar, João começou a notar sombras se movendo entre as árvores que ladeavam a estrada. Primeiro pensou que eram animais, talvez capivaras ou lobos, mas os movimentos eram erráticos e rápidos demais para qualquer criatura comum. Ele acelerou, mas a sensação de estar sendo observado aumentava a cada quilômetro. Foi então que, num piscar de olhos, uma figura alta e esguia atravessou a estrada à sua frente. João pisou no freio, quase perdendo o controle do veículo. Quando olhou novamente, a figura havia desaparecido, mas marcas de garras estavam cravadas no asfalto, como se algo pesado tivesse se arrastado ali. O coração de João batia acelerado enquanto ele retomava a viagem, tentando ignorar o que acabará de ver. Mas o silêncio do rádio e o peso crescente no ar tornavam impossível esquecer. De repente, um som distinto de arranhões ecoou pela carroceria do caminhão. Eram unhas, longas, afiadas, riscando o metal. Ele olhou pelo retrovisor, mas tudo o que viu foi escuridão. Aumentou a velocidade, mas os arranhões continuavam, como se algo perseguisse, escalando o veículo. Sentiu o caminhão balançar, e o medo começou a dominá-lo. Era como se estivesse sendo caçado por algo que não pertencia a este mundo. Quando a estrada se abriu em uma clareira, João viu algo que o fez congelar. No meio do caminho estava a criatura, agora totalmente visível sob a luz dos faróis. Ela era alta, com cerca de 2 metros, e sua pele pálida refletia um brilho estranho. Os olhos, grandes e negros, pareciam sugar a luz ao redor, enquanto braços desproporcionalmente longos pendiam ao lado de um corpo magro e ossudo. João não conseguia se mover, paralisado pela visão daquela coisa. Então, a criatura abriu a boca, expondo fileiras de dentes afiados, e soltou um grito que parecia ecoar dentro da cabeça de João, um som agudo e insuportável que fazia seu corpo tremer. Desesperado, João pisou fundo no acelerador, tentando atropelar a criatura. O caminhão avançou, mas a coisa saltou para o teto com uma agilidade impossível. O som dos arranhões na lataria era ensurdecedor, e João sentia o veículo balançar sob o peso dela. Ele dirigiu sem rumo, buscando uma forma de se livrar daquele pesadelo. Quando avistou uma ponte estreita que cruzava um rio caudaloso, teve uma ideia desesperada. Se conseguisse balançar o caminhão ao passar pela ponte, talvez conseguisse derrubar a criatura na água. João acelerou ainda mais, rezando para que o plano funcionasse. O caminhão entrou na ponte, e ele começou a fazer manobras bruscas, balançando o veículo para os lados. De repente, ouviu um grito agudo e o peso no teto desapareceu. Olhando pelo retrovisor, viu a criatura caindo na água turbulenta abaixo. Ele continuou dirigindo até chegar a um posto de gasolina na saída da estrada.
Lá, contou o que havia acontecido a outros caminhoneiros, mas poucos acreditaram. Apenas um homem mais velho, com um olhar sombrio, murmurou: "Você viu a coisa. Nem todo mundo tem tanta sorte de escapar." No dia seguinte, ao inspecionar o caminhão, João encontrou marcas profundas de garras na cabine e pequenos tufos de cabelo branco presos na carroceria. Ele decidiu nunca mais dirigir à noite e, sempre que alguém mencionava a Estrada da Lua Perdida, preferia se calar. Mas, para aqueles que cruzam aquele trecho, a lenda continua viva, crescendo a cada relato. E, na escuridão, a criatura espera por sua próxima vítima. O lamento na Serra da Mantiqueira. No coração da Serra da Mantiqueira, uma pequena vila chamada Lavras Velhas era famosa por suas paisagens encantadoras e seu ar de tranquilidade. No entanto, os moradores mais antigos sempre alertavam sobre uma regra simples: nunca saia à noite, especialmente em noites de lua nova. Segundo a lenda, uma criatura conhecida como a Lamentadora vagava pelas trilhas escuras, atraindo os curiosos com seu choro arrepiante. Rafael, um jovem fotógrafo apaixonado por paisagens, não acreditava em tais histórias e resolveu desafiar a superstição para capturar imagens da serra sob o manto da escuridão. A noite estava fria, e o vento soprava com força, fazendo as árvores rangerem como se lamentassem. Rafael seguiu uma trilha pouco usada, iluminado apenas pela lanterna de sua câmera. À medida que avançava, o silêncio da floresta se tornava mais profundo, interrompido apenas pelo som de seus passos sobre as folhas secas. Ele estava focado em encontrar o melhor ângulo para fotografar o vale, quando ouviu, ao longe, o som de um choro baixo e contínuo. Era uma voz feminina, sofrida, que parecia ecoar entre as árvores. Embora seu coração acelerasse, a curiosidade falou mais alto, e ele decidiu investigar. Rafael seguiu o som até uma clareira onde a lua, embora escondida, parecia iluminar o chão com uma luz fria e azulada. No centro da clareira, ele avistou uma mulher ajoelhada, com longos cabelos negros cobrindo o rosto. Ela vestia um vestido branco, rasgado e sujo, que se agitava com o vento. O choro era tão intenso que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem. Ele hesitou, mas, antes que pudesse se virar, a mulher ergueu a cabeça e olhou diretamente para ele. Seus olhos brilhavam como brasas, e um sorriso macabro se abriu em seu rosto pálido. Sem pensar, Rafael deu um passo para trás, mas a mulher se levantou com uma rapidez assustadora, como se flutuasse. O lamento transformou-se em um grito agudo e desumano, que parecia penetrar em sua mente. Ele correu pela trilha, tentando voltar para a vila, mas a floresta parecia mudar ao seu redor. As árvores se moviam, bloqueando o caminho, e o choro da mulher ecoava de todos os lados. Rafael tropeçou em uma raiz e caiu, machucando o joelho. Quando olhou para trás, viu a mulher se aproximando lentamente, como se saboreasse seu desespero. Ele se levantou com dificuldade e continuou correndo, até avistar uma velha capela abandonada à beira do caminho. Desesperado, entrou no local e trancou a porta com um pedaço de madeira. Lá dentro, encontrou velhos bancos e imagens de santos cobertas de poeira. O lamento, no entanto, não parava. Era como se a mulher estivesse circulando o lugar, tentando entrar. Rafael começou a rezar, algo que não fazia há anos, e a gritar por socorro. O silêncio voltou por um instante, e ele pensou que estava seguro. Mas, ao virar-se para a porta, viu os olhos ardentes observando por uma fresta. O vento começou a soprar mais forte, e as paredes da capela rangeram. A mulher golpeava a porta com força, e Rafael sabia que não teria muito tempo. Em um ato desesperado, pegou um velho crucifixo que estava no altar e segurou-o firmemente. Quando a porta finalmente cedeu, ele ergueu o objeto com as mãos tremendo. A mulher parou por um momento, como se recuasse, mas depois avançou com um grito ensurdecedor. Antes que pudesse tocá-lo, a primeira luz do amanhecer atravessou a janela, e a mulher desapareceu como fumaça. Rafael ficou paralisado no chão da capela até ser encontrado por moradores na manhã seguinte. Eles o levaram de volta à vila, onde ele contou sua história. Alguns acreditaram, outros apenas balançaram a cabeça em descrença. Contudo, todos concordaram que ele teve sorte de sair vivo. Rafael nunca mais voltou à Serra da Mantiqueira, mas a lembrança da Lamentadora o assombrava todas as noites. Ele sabia que, na escuridão, ela ainda vagava, à espera de sua próxima vítima. A sombra no Lago Negro. No interior de Minas Gerais, escondido em meio a colinas verdes e trilhas sinuosas, havia um lugar chamado Lago Negro. Era um corpo d'água calmo, rodeado por árvores altas que bloqueavam a luz do sol, mergulhando o local em uma penumbra eterna. Os moradores da pequena cidade próxima evitavam o lago,
afirmando que ele era assombrado por uma criatura antiga e sombria. Segundo as lendas, a sombra do lago aparecia quando alguém ousava perturbá-lo à noite. Inácio, um pescador recém-chegado à região, desdenhou dessas histórias e decidiu pescar no Lago Negro para provar que não passavam de bobagens. Naquela noite, a escuridão parecia mais espessa do que o normal, e o silêncio era quase palpável. Inácio remou até o centro do lago em seu pequeno barco, com uma lanterna presa ao chapéu e um balde vazio ao lado. Ele jogou a linha na água e aguardou pacientemente. Conforme os minutos passavam, percebeu que o som ambiente parecia ter desaparecido. Não havia canto de pássaros, nem o farfalhar das árvores. Apenas o som da água se mexendo de forma sutil. Ele ignorou o desconforto e continuou, determinado a levar um bom peixe para casa. De repente, a linha ficou pesada, como se algo enorme tivesse mordido a isca. Inácio lutou para puxá-la, sentindo a adrenalina tomar conta de seu corpo. Mas, em vez de um peixe, o que emergiu da água foi algo que ele não poderia ter imaginado. Uma mão escura, com dedos longos e ossudos, segurava o anzol. Ele soltou um grito, soltando a vara, e a mão desapareceu rapidamente sob a superfície. Atordoado, ele tentou se convencer de que era apenas sua imaginação. Mas então, o barco começou a balançar violentamente, como se algo grande estivesse circulando sob ele. Inácio pegou o remo e tentou voltar para a margem, mas o movimento das águas o empurrava para o centro do lago. Ele olhou ao redor, tentando enxergar alguma coisa na escuridão. Foi quando viu uma figura emergir lentamente da água, apenas alguns metros à sua frente. Era alta, com olhos brilhantes que contrastavam com o corpo negro como a noite. Não havia traços humanos em seu rosto, apenas um semblante vazio e ameaçador. Inácio congelou, incapaz de mover-se, enquanto a criatura o observava em silêncio. A criatura levantou uma mão, e um som baixo e gutural ecoou pelo lago, como um sussurro vindo das profundezas. Inácio começou a remar freneticamente, mas o barco parecia não se mover. Era como se a água tivesse se tornado espessa, segurando-o no lugar. De repente, a criatura mergulhou, desaparecendo na escuridão. O silêncio voltou, mas Inácio sabia que aquilo ainda estava lá, esperando. O barco balançou novamente, quase virando, e ele sentiu algo tocar seu tornozelo. Era um toque frio, como gelo, que parecia puxá-lo para a água. Desesperado, ele usou o remo para golpear a superfície do lago, tentando afastar o que quer que estivesse ali. Finalmente, o barco começou a se mover, como se uma força invisível o estivesse empurrando para a margem. Quando finalmente alcançou a terra firme, Inácio pulou do barco, correndo sem olhar para trás. Mas, ao chegar à cidade, percebeu que algo estava errado. Seus pés estavam molhados, e marcas negras subiam por suas pernas, como se a escuridão do lago tivesse tentado agarrá-lo. Nos dias seguintes, Inácio começou a apresentar sintomas estranhos. Ele mal conseguia dormir, atormentado por pesadelos onde a criatura o puxava de volta para o lago. Seu corpo enfraquecia, e uma mancha escura começava a se espalhar por sua pele, como se o lago tivesse deixado uma marca permanente. Ele contou sua história aos moradores, que o aconselharam a ir embora antes que fosse tarde demais. Diziam que quem era tocado pela sombra do lago nunca escapava completamente. Inácio partiu, mas a escuridão parecia segui-lo onde quer que fosse. A lenda do Lago Negro ganhou força, e poucos ousavam se aproximar após o pôr do sol. Para aqueles que ainda vivem na região, o lago continua a ser um lugar proibido, envolto em mistério e medo. Dizem que, em noites sem lua, se você ouvir um som gutural vindo da água, é melhor correr, pois a sombra do lago sempre espera por mais uma alma. As criaturas da noite habitam não apenas os lugares mais isolados, mas também os cantos mais obscuros de nossas mentes, onde o medo do inexplicável reina. Agora que você ouviu essas histórias, será que terá coragem de encarar a escuridão sem olhar para trás? Ou vai evitar aquela trilha deserta, aquele lago silencioso ou aquela estrada sombria? E você, já viveu algo que desafia a lógica, que te fez duvidar do que é real? Compartilhe sua experiência nos comentários. Quem sabe sua história não seja a próxima a ser contada aqui. O desconhecido está sempre à espreita, esperando por aqueles que se atrevem a enfrentá-lo. Se essas histórias fizeram você questionar o que é real, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, o mistério e o terror nunca dormem. Vamos juntos explorar as fronteiras entre o mundo que conhecemos e aquele que preferimos ignorar.